Fala galerinha, eu sou a Kali, sejam muito bem-vindos ao meu canal Universo de Kali. E hoje eu vou contar pra vocês como eu comecei a minha vida dentro da magia e da bruxaria. E por incrível que pareça, não foi nem com um livro de magia e nem com um livro de bruxaria. Foi com um livro de filosofia chamado Assim Falou Zaratustra, do autor alemão Nietzsche. Mas afinal de contas, do que trata esse livro? Nesse livro, Nietzsche desenvolve uma teoria de que o ser humano seria um ser em transição. Exatamente, o homem estaria ali no meio do caminho entre um macaco e um ser que ele chamou de super-homem. O super-homem seria um ser evoluído tanto nas questões éticas quanto nas questões morais. E esse livro é bastante pesado, principalmente porque ele satiriza muito a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então, até hoje, ele é um livro um tanto quanto polêmico. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com magia e bruxaria? Todo mundo que trabalha dentro da magia e da bruxaria sabe que é um caminho de muito estudo e um caminho de muito pensamento crítico. Então, para tu conseguir ingressar no mundo da magia e da bruxaria, a primeira coisa que tu tem que saber é que tu precisa ter um pensamento crítico e não admitir tudo como uma verdade absoluta. E sim, tu vai ter que estudar muito e tu vai ter que ler muito. Então, para isso, tu ter um raciocínio crítico, um pensamento crítico é fundamental. E foi com esse livro que eu aprendi a questionar as coisas e não enxergar as coisas como uma verdade absoluta. E simplesmente não pegar uma teoria, ler aquela teoria, admitir como verdade e não questionar e não refletir sobre ela. Então foi com esse livro que eu aprendi a ter esse tipo de raciocínio e por isso ele foi tão importante na minha vida. Quando eu comecei os meus estudos dentro da bruxaria e da magia, eu já tinha esse pensamento crítico. Então foi bem mais tranquilo para mim conseguir estudar aquilo e questionar algumas coisas com as quais eu não concordava. Então, se tu também é um ávido leitor ou uma ávida leitora e gosta muito de filosofia, eu recomendo esse livro aqui, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Mas tem uma ressalva. Como ele traz críticas pesadas em relação à religião, ele pode ser um livro um pouquinho difícil de digerir inicialmente.